Olá, eu sou a Tainá Farfan e começa agora o JR Entrevista. E o nosso convidado de hoje comanda a pasta da Previdência Social. Eu converso com o ministro Carlos Lupe. Ministro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado, é sempre muita gentileza por receber em um ambiente tão agradável. Obrigado ao senhor. Ministro, eu quero começar falando sobre a fila do INSS, né? Inclusive, foi uma das promessas de campanha de Lula acabar com essa fila. No ano passado, a gente viu que essa fila acabou aumentando. O tempo de espera vem diminuindo, mas essa continua sendo uma queixa de quem precisa. O que o Ministério tem feito para dar mais celeridade a esse serviço? O que tem sido feito na pasta sob seu comando? Primeiro, a gente tem que ser muito transparente e informar corretamente a nossa população, até porque qualquer um pode mandar amanhã um zap, né? Manda um e-mail, liga para a rede e vai saber se é verdade ou não. Em primeiro lugar, nunca se acaba com a fila. Por quê? Porque todo dia tem pessoas dando entrada em algum pedido da Previdência Social. Só para você ter ideia, mensalmente 1 milhão de novos pedidos vêm para a Previdência Social. Todo mês, 1 milhão de pessoas têm algum tipo de pedido. Não é só aposentadoria e pensão. É licença saúde, doença, licença maternidade, trabalhadora agrícola, BPC-LOAS, deficientes. Tem todo tipo de pedido, que é previdência, aposentado e pensionista, e é social, que é a parte mais abrangente da Previdência. Estou falando isso para explicar com clareza. Fila, todo mês tem 1 milhão de novos pedidos. Bom, nós assumimos em janeiro de 2023 com cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas no estoque de fila. O que é estoque de fila? Além dessas que todo mês dão entrada, são pessoas que aguardavam alguma resposta da Previdência Social. Levava, em média, esse estoque 165 dias no Brasil todo para ser atendido. Sendo que no Nordeste, por exemplo, que a demora era maior, chegava a um ano e pouquinho, em alguns casos até mais, pequenos casos tinha. Hoje nós temos em torno de 300 mil pessoas aguardando alguma resposta da Previdência Social, fora que entra todo mês. Essas 300 mil pessoas nacionalmente que esperam, têm em média uma espera de 36, 37 dias. Ou seja, de 2 milhões e 400 mil que estavam em estoque de espera, nós temos em torno de 300 mil. Dos 160 dias, em média, de espera, hoje nós temos 36 dias. Isso tudo é média, porque vai ter região do Brasil, por exemplo, região sul, a demora é de 20 dias, 19 dias para a resposta. São Paulo, 16, Rio de Janeiro, 19, Nordeste é a maior espera. E tem alguns casos específicos, bem menores, que estão há mais tempo por falta de documentação, às vezes do próprio segurado que não apresentou, às vezes acontece a própria Previdência sumir com os documentos. Então, nós estamos trabalhando muito para que a fila se enquadre tudo naquele mês. Ou seja, eu pretendo, até o final deste ano, de 2024, até dezembro, todos os pedidos da Previdência estão analisados no máximo em 30 dias. Positivo ou negativo. Que muitos vão ter o seu atendimento deferido, aceito, e muitos não vão ser aceitos. Aí vai para recurso, aí uma outra parte da história. Então, eu estou falando com muita maneira, muito transparente, muito tranquila, é acessível, tem acesso livre a qualquer cidadão, o portal Meu INSS está aí para quem quiser ver. Eu não tenho que esconder, a gente tem que trabalhar para melhorar sempre. Mas estamos trabalhando para isso. Então, o que é possível é diminuir o tempo da fila, né? Aquela longa espera acaba que o governo já está conseguindo diminuir. É isso que o senhor traz para a gente. Dá para a gente dizer que a quantidade de pessoas beneficiadas tem aumentado? Bastante. Por quê? Como tinha esse estoque, 2 milhões e 400 mil pessoas esperando, só para ter uma ideia, eu não dou números exatos, porque também a memória é boa, não é perfeita. Quando eu assumi, tinha em torno de 37 milhões e 500 a 600 mil brasileiros com algum tipo de benefício da Previdência. Todos os benefícios. Saúde, auxílio natalidade, licença saúde, aposentadoria, pensão, BPC-LOAS, deficiente, 37 milhões e 600 mil, em média. Hoje estão batendo 40 milhões. Por que aumentou assim? Porque o estoque de fila nós começamos a tratar. Começamos, uma parte foi deferida, aceita, e outra parte indeferida. Então, em média, você tem de cada 10 pedidos, 50% é deferido, entre 45% e 50%. E 50% a 55% indeferido. Então, como nós tínhamos um estoque de fila muito grande, muitas pessoas para ser atendidas, como nós atendemos muita gente, aumentou de 37 milhões e 37 milhões e 600 mil, em média, de janeiro de 2023, agora,
no mês de maio, foi para 40 milhões praticamente, 39 milhões e 900 e pouco. Então, isso mostra esse volume. Agora, ao mesmo tempo, quando aumenta esse volume, aumentou a despesa, em parte sim, em parte não. Por quê? Vou dar um exemplo bem concreto. Tinha gente que esperava um ano, por exemplo, para a sua licença saúde, licença doença. Ora, quando espera um ano, ele tem o chamado direito de protocolo. Então, o dia que eu entrei, se eu entrei em janeiro de 2023 e só passei a receber em janeiro de 2024, eu recebo relativo a um ano dos atrasados com a correção. Entendi. Como a gente está fazendo um afunilamento, está sendo, por exemplo, auxílio doença ou saúde, quando você dá entrada nisso na plataforma Meu INSS com um atestado do médico, ela sai em 15 dias. Em 15 dias nós estamos dando atestado. Só faz a conferência pelo sistema o próprio médico perito, olha, está tudo na conformidade, está ok, aperta o botão, defere já automática a licença saúde. Com isso, o que acontece? Diminui o tempo de espera. Diminui o tempo de espera, diminui o gasto que o governo tem. Em vez de pagar um ano, vai pagar 90 dias. Porque esse é o prazo mínimo que tem, podendo ser renovável ou não. Então, no fundo, nós, no projeto inicial da lei orçamentária que a gente apresenta ao Congresso, nós vamos ter uma economia no mínimo de 10 bilhões, B de bola, 10 bilhões a 15 bilhões de economia no sentido do total a ser gasto. Por quê? Aumentou a quantidade de beneficiário, aumentou, mas diminuiu o prazo de pagamento, diminuiu com isso o volume de gasto que a Previdência tinha. Perfeito, ministro. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre política, né? Claro. E um pouco sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. Recentemente a gente tem visto uma certa tensão entre os dois poderes. Ontem, inclusive, nós vimos o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolvendo parte da medida provisória do PIS e COFINS, que seria ali usada para compensar a desoneração da folha de pagamentos, que é um outro assunto que gerou polêmica, né? O governo chegou a judicializar esse tema, enfim, isso ainda está sendo discutido. Mas nos bastidores há críticas em relação justamente à articulação política do governo, que inclusive sofreu derrotas recentes no Legislativo. O que precisa ser feito na sua avaliação para melhorar a articulação política? E está faltando alguma coisa? Falta um corpo a corpo de Lula? Qual que é a sua avaliação sobre o cenário de momento? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ser justo. Aquilo que era mais vital, essencial para o governo brasileiro, para avançar, o Congresso aprovou. Todas as principais medidas, arcabouço fiscal, tudo que era de importante foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que ser justos. Tem agora algumas medidas que têm divergência, que têm diferença. Democracia, sim. Quem está com a democracia tem que entender que você, às vezes, manda um projeto com uma intenção, tem as emendas, que é papel do parlamento, tem as diferenças e divergências, inclusive dentro da nossa própria base. Eu sou de um partido da base, o PDT, que pode ter divergência com outro partido da base. Isso é da democracia e tem que aprender a conviver com esse ambiente democrático. A grande falha que eu vejo é que nós temos que assumir cada um a sua responsabilidade. Então, cada ministro de Estado, eu sou ministro do PDT, que eu estou na presidência, estou licenciado para poder ser ministro de Estado. Eu tenho responsável pelo meu partido. Eu tenho que conversar com o meu partido. Eu tenho que esclarecer as dúvidas. E tem um limite que tem que chegar para o governo. Isso aqui nós não temos condições de votar a favor porque fere os nossos princípios. Isso é da política, isso é da democracia. Ninguém precisa brigar por causa disso. Eu acho que cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. Não é só do ministro Padilha. É muito simples jogar, não, o Padilha tem que resolver, não. O Padilha é o articulador político. É quem é responsável para conversar, para encaminhar. Mas cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. O presidente da República tem que ser a última palavra, tem que ser a última voz. Não podemos fazer do presidente da República um garoto de recado. Ele não nasceu para isso, não foi eleito para isso. Ele tem que tomar as macro decisões. O presidente da Câmara recebe toda hora, se dá muito bem com o presidente Lira, o presidente do Senado também. A relação do Lula com o parlamento sempre foi muito boa. Nós precisamos, nós, cada ministro aí, eu assumo a minha parcela de responsabilidade, tem que cuidar da sua turma, do seu time, do seu partido. A gente tem uma questão aí que Padilha, que inclusive o senhor citou, não se comunica com Arthur Lira, né? Existe uma rixa aí pública. E uma outra questão que os parlamentares têm expressado muito nos bastidores são queixas, na verdade, em relação a medidas provisórias, né? O governo vai lá, publica uma medida provisória, isso contra gosto do parlamento. No fim das contas, depois de muita negociação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, consegue desidratar essa medida provisória, mas não sai de mãos abanando. Ontem a gente viu um recado de que esse formato não está sendo muito bem aceito pelo parlamento. O senhor concorda com isso? Eu acho que tudo é conversa, tudo é diálogo. Né? Eu penso que o governo está reeditando medidas provisórias que já existiam.
O governo não enviou, esse é o acordo com a presidência da Casa, novas medidas provisórias. Medidas provisórias que já tinham, que foi acordado que agora são projetos de lei com urgência. A partir do acordo que foi feito no final do ano passado, é projeto de lei com urgência. Agora, tem medidas provisórias que já estão em evidência, são renováveis ou não, às vezes tem veto, às vezes são derrubadas. Bom, por exemplo, quando você fala dessa questão dos impostos da isenção, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou dizer na minha parte, a Previdência Social. Todo mundo quer receber da Previdência Social e todo mundo quer ter isenção de pagar a Previdência Social. Como é que faz essa mágica? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar 40 milhões de brasileiros? São 65 bilhões todo mês investidos na Previdência. Porque eu não chamo de gasto, porque ser humano não é gasto, é investimento. 80%, 75% dos meus beneficiários da Previdência recebem o salário mínimo. Como é que isso pode ser gasto? Porque essa pessoa coloca isso na hora para comprar alguma coisa, compra uma água, paga um aluguel, paga uma prestação. É desumano tirar essas pessoas do mercado. E essas pessoas é que alimentam 60% dos municípios brasileiros. 60% dos municípios brasileiros vivem e sobrevivem e gastam o dinheiro dos aposentados pessoas que circula. Então, quem fala em gasto não entende, não sabe o que é investimento. Isso é o dinheiro que volta na veia do crescimento da economia. Agora, também não pode a gente não ter receita. Se todo mundo quiser ter isenção, como é que vão pagar a Previdência Social? Cada um tem que dar essa contribuição. Tem setores de grande empregabilidade, tem setores que geram muito emprego e com isso também gera mais impostos, que você tem que ter razoabilidade de examinar. Mas tem setores que não precisam dessas isenções. Tem exagero. Todo mundo quer que o governo faça tudo e cada vez com menos impostos para pagar. É muito difícil. Ministro, só dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, falando ainda um pouquinho mais sobre política, eu queria falar um pouco sobre o PDT. Existe um movimento por uma federação do partido com Solidariedade, PSDB e Cidadania. Como estão as discussões sobre isso? Para quando seria? E a ideia seria realmente que essa bancada atuasse na oposição? Não. Eu sou da base do governo, isso é uma decisão do partido. Como é que eu vou fazer uma federação de oposição? Então tem que sair do meu lugar. Né? Não é lógico, não guarda coerência. Eu estar no governo sem ministro e ir para a oposição. Para ir para a oposição tem que sair do governo. Né? Não tem lógica isso. Então, primeiro ponto, não tem essa hipótese de ser oposição. Ponto. Federação. Não pode existir federação apenas como arranjo eleitoral. Eu vou fazer uma federação para me salvar da cláusula de desempenho que cada partido agora vai ter que ter 2,5% dos votos nacionais. Se é por isso, eu não faço. Eu prefiro correr o risco. Ora, se eu não tiver o voto, paciência, eu tenho que obedecer à legislação, me reestruturar, me repensar e descobrir forma para eu conseguir o voto da população. Agora, federação para isso tem que ter projeto, tem que ter programa, para quê? Com quem, para onde vamos. Nós não podemos ter uma federação, por exemplo, eu vejo que poucas federações estão dando certo. É juntar dois para brigar os dois. Eu não quero briga. Eu quero que a federação, para existir, isso a gente só vai discutir depois dessa eleição municipal, porque a federação só tem validade em eleição nacional, aí a partir da nacional é que tem validade nos municípios, é que a gente tem que ver o resultado dessa eleição, se tem um projeto que possa abraçar essas teses divergentes. Por exemplo, só para ser concreto com você, nós somos um partido que defendemos o papel estratégico do Estado brasileiro. Nós achamos que o Estado é essencial na energia, na educação, na saúde, né? Como é que a gente vai se juntar com um partido que é contra essa visão? É para brigar. Então, para brigar, deixa eu ficar sozinho. Então, tem que ter um programa comum, tem que ter um projeto, tem que ter... Podemos ter candidatura a presidente? Podemos. Podemos estar aliado com alguém? Podemos. Agora, não pode a gente mudar de lado como quem muda de camisa. Temos que guardar uma coerência, é isso que faz o PDT sobreviver 20 anos pós-morte de Leonel Brizola. Ministro, como tem sido a relação do PDT com Ciro Gomes e o presidente Lula? E a chance de Ciro voltar a se candidatar, apesar de ele já ter dito que se decepcionou ali com as eleições em 2022? O Ciro é um amigo e irmão. Né? Eu há mais de 20 anos tenho uma amizade com o Ciro, ele já foi candidato com o PDT apoiando, com o Brizola vivo ainda, na eleição de 98. Então, é um amigo. Para mim, é uma das maiores inteligências que esse país tem. Agora, a questão de candidatura não depende só do Ciro. Depende do momento, depende de como vamos fazer as alianças, depende da vontade dele querer ser candidato. Tudo isso não é assim, não se constrói, está muito longe a eleição ainda. Né? Cada dia é seu sofrimento. A minha relação com o Lula, com o PT, sempre foi muito boa. Você nunca me viu falar mal do Lula. Não é porque eu sou ministro agora, não. Porque eu respeito muito a sua origem.
Eu respeito muito quem vem da base popular e consegue vencer. O Lula é uma prova viva da superação dos nossos irmãos nordestinos, eu sou filho e neto nordestino, para conseguir vencer na vida. Foi para São Paulo, venceu, mal conseguiu se alfabetizar, se conseguiu se alfabetizar, não conseguiu se formar em nível superior, e conseguiu ser presidente da República pela terceira vez. Eu respeito muito essa história de vida. E você não vê no Lula nenhum ato contra pobre, contra trabalhador. Ao contrário, ele sempre está fazendo programas sociais para defender a inclusão social. Eu não tenho problema de relação política com ninguém. Eu tenho problema de visão de mundo com alguns. Por exemplo, Bolsonaro, se estiver de um lado, eu estou do outro. Porque ele é a negação de tudo que eu acredito. Estou dando um exemplo, estou ofendendo a pessoa do Bolsonaro. Estou ofendendo o que ele representa como ideia. Ministro, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a atuação da pasta no Rio Grande do Sul. O governo tem atuado para reconstruir o Rio Grande do Sul e eu queria saber o que a sua pasta tem feito, está planejando, se programando para fazer para os gaúchos. Nós estamos fazendo várias ações, porque as ações da Previdência, elas são rápidas, ágeis e não dependem de mais nada. É só portarias e normas. Por exemplo, nós antecipamos o pagamento tanto do 13º, que foi pago em 2 prestações, pagando agora a 2ª prestação. Nós antecipamos para as áreas de calamidade pública o dia do pagamento normal, né? Nós prorrogamos todos os prazos para que as prefeituras possam comprovar, estar em dia para poder ter direito a receber recursos federais. Como está um caos, tudo parado, como é que a gente vai exigir a documentação das prefeituras? Então, eu estou dando aqui algumas. Tem uma série de exemplos que a gente está fazendo para melhorar e diminuir, melhorar a Previdência e diminuir o sofrimento do povo gaúcho. Mas eu tenho uma coisa na minha acessibilidade. Você sabe que eu acompanhei Brizola há 25 anos na minha vida. Eu conheço o Rio Grande com uma palma da minha mão. Andando de carro, de avião, de tudo que você pode, de barco. Já fiz de tudo no Rio Grande. O povo gaúcho tem uma característica diferenciada. É um povo que, na dificuldade, se supera. Vocês irão ver o que eu estou te afirmando um ano antes. Daqui a um ano, vocês vão ver um novo Rio Grande. Eles conseguem sair. É do fundo do poço que se encontra a água. E a água é a fonte da vida. Então, no fundo desse poço que está vivendo o Rio Grande, você vai ver um novo Rio Grande. O gaúcho tem essa natureza de luta, de brios, de paixão pela sua terra. Eu tenho certeza que isso, tudo que passou, eu acho que eu digo sempre assim, parece que Deus virou de costa do Rio Grande para testar a sua força. Rio Grande vai se soerguer, eu tenho muita solidariedade, muito carinho, muito amor pelo povo gaúcho. Agora, ministra, é claro que a gente está falando de algo que é uma força da natureza, Claro. né? Mas a gente fala em reconstrução, mas a gente também precisa falar em prevenção. Claro. Né? O que tem sido feito? O que o senhor pode Olha, primeiro, dizer você que... tem toda a razão quando fala da prevenção. A prevenção tem que sair das palavras, tem que ser investimento. Eu vi uma coisa do Rio Grande que me impressionou. Não era só a alta do Rio Guaíba, da Lagoa, tudo que com quantidade de chuva acima da média, sobe. Era a falta de limpeza, era a falta de contenção, as bombas de sucção não funcionavam, manutenção, as pessoas jogando sofá no rio, jogando lixo no rio, cadeira, mesa. Nós temos que nos reeducar. Nós temos que entender, eu costumo dizer uma frase que eu ouvi do professor Darcy Ribeiro, meu mentor intelectual, na maior inteligência que esse planeta já teve. Ele dizia o seguinte, eu fui conviver 10 anos com os índios. Ele viveu 10 anos com os índios. Eu nunca vi índio jogar sujeira no rio. Eu nunca vi um índio jogar papel, jogar alguma coisa no rio. Por quê? Porque ele sabia que ele ia beber daquela água. Se nós, chamados civilizados, entendêssemos e aprendêssemos com o índio a respeitar o rio, a água, a natureza, talvez não tivéssemos o problema que estamos vivendo no rio. Né? As cortes de encosta de uma maneira, sabe, desumana. A criação de gado tem um equilíbrio, o efeito estufa que isso acontece, né? O respeito ao sistema da natureza, né? A biologia, a botânica, os animais silvestres, tudo isso parte da consciência humana, educação. Nós precisamos todos nos autoeducar. Educação não é só para quem tem nível superior, não. E precisa também, educação em todos os níveis, educação ambiental, respeitar o ambiente. O que você faz de mal para a natureza, ela cobra um dia. Perfeito, ministro. Mais do que nunca, a situação no Rio Grande do Sul vai ter que ser um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, né? Não só em ações por parte do governo, mas também da iniciativa privada e da própria população. Toda razão, a conscientização dessa população. Se você ama o Rio Grande, quem ama, cuida. Cuida do Rio Grande.
Ministro, tá ótimo o nosso bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente volta, continua a nossa conversa com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, eu quero que a gente volte falando sobre uma polêmica em torno do aumento real do salário mínimo e do pagamento do INSS. Explica pra gente, o que está acontecendo? Tem algum prejuízo? Prejuízo tem para os ricos, porque eles querem economizar na hora de pagar uma empregada doméstica, quer economizar na hora de pagar um trabalhador. Hoje, já te falei isso inicialmente, quase 70% desses 40 milhões que recebem algum tipo de benefício da Previdência, recebe o salário mínimo. Então, esse cidadão precisa para sobreviver, para pagar a conta, para ajudar o neto, eu tenho um neto, para pagar uma prestação. Quando você amarra, espreme esse que ganha pouco, você está espremendo a fonte que faz o crescimento da economia. E ninguém quer discutir, Tainá, os grandes salários. Por que não vão fazer a média de quanto é o custo individual de cada um da Previdência, que é isso, R$ 1.860, daqueles, por exemplo, dos tribunais de contas, do Poder Judiciário. Vamos ir a fundo, sem medo, os militares. Vamos enfrentar sem medo? Então vamos pegar quem ganha muito, não quem ganha salário mínimo. Esse precisa, esse joga todo um pouquinho que ele ganha para pagar alguma conta para a economia, fazer o crescimento mais homogêneo, mais democrático, a maneira mais fácil de você democratizar o dinheiro num país, no mundo. É salário. Porque o salário é o que garante a sobrevida da população. Ministro, ainda falando sobre a sua pasta, frequentemente são divulgadas operações de combate às fraudes envolvendo os servidores do INSS. Concessão de benefícios de forma irregular, enfim. Como que isso atrapalha já altíssima, digamos assim, né, despesa ali da pasta? E essas operações são feitas em parceria com a Polícia Federal? Nós temos um setor de inteligência dentro do Ministério da Previdência Social, que é quem faz a primeira apuração. Nós temos 1.600 agências no Brasil todo, gerências, agências. Temos acordo de cooperação com um monte de prefeitura, um monte de instituição, para fazer o serviço da Previdência. E é claro, se você atende 1 milhão de pedidos todo mês, né, pessoas que fazem alguma solicitação, você vai ter fraude. Uma fraude de 5%, 10% são 100 mil. Então, tudo na Previdência é muito grandioso, é muito volumoso. Então, infelizmente, tem muitos intermediários inescrupulosos, muita gente que pega uma procuração de uma pessoa que mal consegue assinar o nome e fica com dinheiro com essa pessoa. Tem muita gente que frauda. Então, cada vez mais nós temos que botar nossa inteligência. Nós temos um grupo, mais ou menos 150 pessoas, que só estão trabalhando para verificação de bater esses números e conformar esses números para pegar fraude. Só para você ter uma ideia, esse ano já foi economizado mais de R$1 bilhão, 1 bilhão por fraudes encontradas. Nós, quando encontramos, imediatamente paramos de pagar. E é claro, cabe recurso, essas coisas todas. Mas esse é um dos principais cânceres que nós temos dentro da Previdência Social. Fraude e intermediários que enganam a população mais carente para ficar com o dinheiro do povo. Por isso eu digo, não passe procuração para ninguém. Vá direto na agência, entra na plataforma do meu INSS. Eu não sei como fazer. Sempre tem um neto, sempre tem um irmão, um amigo que aprende, sempre vai lá. Tem alguém para ajudar. Não dê sua senha para ninguém. Porque a pessoa pega a senha para pegar dinheiro emprestado sem autorização da pessoa, tem muito. Para fazer desconto para alguma associação sem autorização da pessoa. Então, cuidado. Esse dinheiro é seu direito. Pega gente de confiança, um irmão, um filho, e fica do lado vendo se está fazendo direitinho. Porque aquilo que pertence a você, só a você é dado o direito de mexer. Ministro, eu quero falar um pouquinho mais sobre o assunto que a gente tocou por alto, né? Que é a intenção do Ministério do Planejamento de apresentar uma proposta para desvincular os benefícios previdenciários do reajuste do salário mínimo. Na prática, esses reajustes não seriam estendidos a aposentadorias e outros benefícios do INSS. O senhor é contra? Eu sou contra. Eu digo, francamente, isso, eu sou ministro da Previdência. Ninguém pode apresentar uma proposta sem passar por mim. O que eu estou fazendo lá, então? Quer dizer, eu não fui ouvido. Digo publicamente, sou contra. Você não pode punir quem ganha menos, querida. Vamos fazer quer dizer, eu faço para provocar mesmo, né? Vamos fazer uma grande enquete, uma grande plebiscito popular para saber quem é contra. São 40 milhões de brasileiros que recebem algum benefício. Alguém é contra não pagar o deficiente físico?
Alguém é contra para pagar o trabalhador agrícola que às vezes fica anos e anos e anos, alimenta o Brasil e não tinha contribuição? Então vamos dizer, olha, se é contra, tudo bem, eu me curvo a maioria. Duvide, odói e faço pouco. Porque é o dinheiro mais justo que você paga, repito, 70% recebe salário mínimo. Aí quer discutir quem ganha salário mínimo, quer discutir quem ganha 50, 60 mil reais. Que sociedade é essa? Eu topo essa briga, eu topo mesmo. Ministro, foi excelente o nosso bate-papo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui no JR. JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Ministro Carlos Lupe, muito obrigada pela sua presença novamente. Eu que agradeço, eu sou muito gentil, agradeço a maneira tão generosa que eu fui recebido. É tão raro e tão bom. É um prazer te receber Obrigado. aqui. Espero que o senhor volte outras vezes. E claro, muito obrigada a você também pela audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.